Dia 13 de dezembro de 2016, sede da Procuradoria da República, Procuradoria-Geral da República, termo de depoimento do colaborador Emílio Odebrecht, termo de depoimento 13, nominado como, nos anexos apresentados pelo colaborador, como políticos baianos. Reiterando as advertências feitas em outros depoimentos, de obrigação de dizer verdade, não gravar este ato por qualquer meio, além do oficial, e registrando também que estão presentes os advogados do colaborador e os membros do Ministério Público. Doutor Emílio, então vamos agora falar desse anexo 13 que o senhor apresentou, intitulado Políticos Baianos. O que o senhor tem a nos contar sobre isso? Como eu próprio tive a oportunidade de explicitar no anexo 13, no relato, aqueles que eu tinha mais convívio, infelizmente, eles todos, tirando o Valdir Pires, que é o único que está vivo, os outros já faleceram. Tinham uma relação. E, sem dúvida, sempre a organização, por meu intermédio, e de meu pai, contribuía com eles. Tá. Mas eu pedi para o senhor se ater não às contribuições oficiais, perfeito, mas aquelas que foram em Caixa 2. Se pudesse nominar só os políticos onde o senhor lembra que teve doação de campanha Caixa 2 também. 1 e 2 ou só 2? No passado, aí eu teria dificuldade, porque Caixa 2 não era tão usual como foi de um tempo para cá, mais recentemente. Pode citar os mais recentes que o senhor lembra. Então, os mais recentes, eu não tenho do que me procuraram para pedir apoio. Apoio é dinheiro, né? De dinheiro. Dinheiro para a questão de campanha tem a ver com Jacques Wagner, Gedel Vieira Lima, João Almeida, Jutaí Magalhães, Embaçaí, Mário Kertz, Litz da Mata, Otto Alencar e com certeza outros que eu não me recordo agora. Todos eles eu encaminhava a companheiros meus, que predominantemente era Cláudio Melo e era o nosso André Vital, que eu tenho certeza que devem ter contemplado isso. E tenho certeza que todos eles tiveram, não tenho dúvida, quanto de uma forma quanto de outra, eu não sei, mas tanto a parte oficial como a parte do Caixa 2. Tá, então o que o senhor sabe é que o senhor deu aval para esses dois executivos, esses dois funcionários da Odebrecht para atenderem os pedidos. Exatamente. E que alguma parte, o senhor não sabe quanto, foi pago via Caixa 2. Eu tenho quase certeza que eles devem ter incluído isso no relato. Vocês conhecem? Tá. Mas não vem o caso, se tiver lá, bem, se não tiver. Agora, só para esclarecer, o Cláudio Melo que o senhor cita é o Relações Institucionais, o cargo dele é esse? Exatamente. Em Brasília, e o André Vital é o DS, diretor superintendente na Bahia. Vai conhecer mais a organização. Então, exatamente. É isso? Bahia Sergipe. Beleza. Mais alguma coisa? É porque aqui o tema é só políticos baianos, mas é óbvio que talvez em outros anexos, se o senhor lembrar, tem outros políticos que devem ter feito o mesmo pedido para o senhor, né? É porque aqui o senhor apresentou um anexo especificamente da Bahia, né? Tá, então vamos nos ater aos políticos baianos aqui. Eu diria que fora da Bahia já procuravam direto os outros. Não era. Porque como eu já tinha saído do ar há muito tempo, entendi. Não, tirando aquela. Por isso que eu me contive com aqueles três, vamos dizer, no caso particular, o Lula entendi. Aqui no Brasil, os outros dois no exterior. Perfeito. Então, mas na Bahia não. Na Bahia, e eu vou dizer, não só isso, como a procura para conversar sobre cenário, conversar sobre tendência, trocar ideias sobre como é que estava havendo a tendência no país, os problemas disso, até para eles se capacitarem para tomarem posições, seja na Assembleia do Estado, seja na Câmara, seja no Senado, etc.
Então eles ouviam muito a organização e eu era muito, realmente sempre fui muito procurado. Maravilha. Mais alguma pergunta? E você poderia especificar um pouco mais em relação a Jacques Wagner? O senhor mencionou. Que o Jacques Wagner ele ocupou os cargos de deputado, de ministro 2 vezes, governador, ministro 2 vezes. Temporalmente isso. Isso. O senhor lembra de algum detalhe exatamente quando que ele pediu? Ministro 3 vezes. 3 vezes, né? 4 vezes. Defesa, relações institucionais. Defesa teve primeiro do trabalho. Trabalho. Que foi logo no início do primeiro mandato de Lula. Ele foi aquele profissional número 1, tá lembrado? Que era a missão dele. Aí agora, por último, a Casa Civil. Exatamente. Pouco tempo. E o senhor lembra de, pergunta aqui, né, Eduardo, detalhes de data, de quando que foram essas conversas? Pedidos foi mais de uma vez? Foi. Eu diria que, desses aí, por exemplo, Jacques era, de um modo geral, tinha bastante conversa com ele. Bastante conversa, não sobre essas questões. Quando tinha, aí não tinha durante, não. Era quando era mesmo as específicas, as campanhas, era pedido, olha, me apoie nesse negócio. Eu digo, muito bem, você sabe quem é que está, então eu vou falar com fulano e tal para lhe procurar. Que era com quem ele se relacionava. Entendi. O senhor lembra exatamente quem se relacionava com o Jacques Wagner? Quem era o elo? Olha, Jacques Wagner teve o Cláudio pai, o Cláudio filho, e teve também o André Vital. André Vital. Entendeu? Agora, essa conversa última que o senhor lembra de para pedir dinheiro para a campanha, o senhor lembra quando foi? Campanha para qual? Governador, deputado? Com certeza deve ter sido, vamos dizer assim, desde o processo da convenção, onde elegia, vamos dizer, o candidato do PT, seja a governador, etc., por exemplo, a última. Então ele, sem dúvida nenhuma, agora precisamente o dia, eu não me lembro. Foi em Salvador, né? Foi sempre, ou era Salvador, muitas vezes era em Brasília, porque eu ia algumas vezes a Brasília, mas maioria das vezes era Salvador. Maioria das vezes Salvador. Em relação a Gedel Vieira Lima, o senhor saberia precisar qual foi o contexto dele solicitar ajuda do senhor? O contexto? O contexto foi para campanha, fora de campanha? Não, era campanha. Sempre foram essa questão de campanha. No período eleitoral? No período eleitoral. Já deve ser candidato a senador em 2014. Deve ter havido alguma conversa nesse sentido. Em 2014 ele foi candidato ao Senado. Ele foi candidato ao Senado e perdeu, né? Ele perdeu, se eu não me engano, ele perdeu para o Otto. Perdeu para o Otto. Então, o que eu, no fundo, tenho consciência, porque como esse pessoal, que eu disse, no passado, mesmo na Bahia, acontecia isso tudo. Porque mesmo quando eu era executivo, etc., na Bahia predominava isso, diferente do Brasil. Aí do Brasil tinha outras, vamos dizer, programas no sentido de pedir ajuda de campanha. Muitas vezes não era só para campanha, era para ter um reforço de uma posição, de ajudar alguém. E era uma coisa muito usual. Pedir para a gente ajudar alguém. Outro político. Outro político. Por exemplo, um deputado federal. Como você pode ajudar um candidato a prefeito para ao prefeito daquele município ser eleito, seria, sem dúvida nenhuma, uma base de apoio para ele. Então, isso acontecia muito. E isso também, de uma forma ou de outra, estava inserido. As conversas contemplavam isso. Olha, ajuda não é só para mim não, Emília. Eu queria poder ajudar algumas pessoas que me ajudam. Você está entendendo? Pronto, procure fulano de tal, que fulano de tal vai. Eu vou avisar eles.
Só se quiser. Então, acho que a gente pode encerrar aqui o termo 13. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse tema específico? Não, está perfeito. Então vamos dar por encerrado aqui o termo de depoimento de colaboração número 13, intitulado Políticos Baianos.